Olá, estamos aqui hoje para começar nossa live. Olá, vamos ver se alguém entra para assistir nossa live de hoje, driblando o medo nos tempos atuais. Então, Samila, tudo bom, minha linda? Nossa live hoje, nosso assunto é driblando o medo nos tempos atuais. Como vocês viram a minha última postagem dessa semana, eu comentei dos 6 medos básicos, segundo Napoleão Hill, que são eles: o medo da pobreza, da crítica, da doença, de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. E aí eu fiz uma enquete para ver quais eram os medos que a minha audiência estava sentindo mais nesses tempos. Os 3 medos mais votados pela ordem foram o medo da doença, consequentemente o medo da morte e o medo da pobreza. Da pobreza principalmente por conta... Oi, Renatinho, meu lindo! Olá, Ivone! O medo da pobreza pelo medo da instabilidade que a maioria das pessoas estão percebendo e sentindo, né? Quem é funcionário não sabe se vai continuar tendo emprego. E quem é empresário está com aquele turbilhão de dúvidas, sem saber como é que vai honrar todos os compromissos que o empresário tem, né? Então, o momento realmente está complicado. Mas, tudo tem jeito, né? E o que a gente vai fazer na aula de aqui? Como driblar isso? Como você se sair bem, mesmo em situações tão desafiadoras como essas. E aí, o que a gente vê? Que nós estamos vibrando no medo. E o medo, segundo a tabela do David Hawkins, ela está a 100 Hz. A tabelinha é essa daqui, ó. Tabela de David Hawkins, ele vai de 20 até 1000. 20 começa vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. O medo está em 100 Hz. E o que isso significa? Que é uma vibração baixa, é uma vibração de força. Ou seja, tudo acontece com muito sofrimento e com muita insistência. Então é doído quem está vibrando no medo. E na verdade, por que eu estou falando de vibração? Porque nós somos energia. Na verdade, é tudo que nós somos energia. Isso aqui, o corpo, é apenas energia condensada. Né? Então, energia vibra. Por isso que existe a escala vibratória de David Hawkins. E aí, gente, estão entendendo até aqui? Está fazendo sentido? Se quiserem fazer alguma pergunta, coloca aí que eu vou respondendo, ok? Então, vamos lá. A tabela de David Hawkins vai de 20 até 1000. 20 começa vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho e coragem. Coragem está em 200. Seria o ideal para a gente começar, porque abaixo de 200 nós estamos numa tabela de vibração muito baixa e atraindo coisas com muita dificuldade e muito sofrimento. De 200 para cima a gente começa a entrar na parte do poder, que é quando a gente começa a realizar as coisas de forma mais tranquila, né? E aí, qual é a consequência disso? Se a gente está vibrando no mesmo, a 100 Hz, o que significa? Que nós estamos produzindo na nossa corrente sanguínea 3 hormônios muito perigosos, que é o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. São hormônios que produzem estresse, ansiedade.
E isso é um caldo químico que mexe muito com a gente e nos dá o quê? A química da insuficiência, a química do mendigo, que você sofre muito para realizar as coisas. Então, tudo acontece muito lentamente. Por até aqui tudo bem, gente? Sim? Vão me sinalizando aí, senão eu vou embora. E aí, eu falei também das postagens, perguntando a vocês se vocês sabiam o que era a identidade vibratória e se vocês tinham conhecimento em qual era a identidade vibratória de vocês. Então, vamos lá, a maioria disse que não sabia e não sabia qual era a sua identidade nem o que isso significava. Então, o que é a identidade vibratória? É aquela emoção que você vibra em mais tempo durante o dia. Então você vai, hoje você consegue saber, hoje você está mais feliz ou mais triste, você reclama mais, você agradece mais, qual é o teu nível de emoção durante o dia? Aí você começa a entender em que vibração você está e qual é a tua identidade vibratória. E consequentemente, o que você está atraindo para a sua vida, né? Porque semelhante atrai semelhante, né? Então, qual é a emoção que permanece mais com você? A partir de hoje, você pode começar a fazer o quê? Se automonitorar, se observar e entender de que forma você está vibrando. E a partir do momento que a gente se automonitora, e para isso a gente tem que ter consciência, ou seja, tá muito no momento presente. E isso é um exercício, porque se você não exercitar o momento presente, o que acontece com você? Você entra no piloto automático. E aí quem começa a mandar é o teu subconsciente. E você vai repetindo as coisas. Então, o que você precisa saber para conhecer a tua identidade vibratória? Se automonitorar, se observar e conseguir entender e definir qual é o teu nível emocional durante o dia. Se é mais positivo ou mais negativo. Aí você checa na tabelinha e consegue saber qual é a tua identidade vibratória. E em que polo você está. No polo positivo, no polo do poder ou no polo negativo. Na escala de sofrimento, de força. É simples, gente. Não tem nenhum mistério, não. É muito simples. Mas não é fácil, né? Então, é um exercício que você tem que fazer do automonitoramento. Então, até aqui, gente, tá fazendo sentido? Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Se tiver, vai fazendo aí que eu vou respondendo, ok? Então, cada pessoa, cada um de nós, a gente possui como se fosse uma lente nos óculos para enxergar a vida. Tem pessoas que enxergam a vida de forma mais alegre, mais feliz, mais positiva. Tem outros que não, são mais negativos, né? Você já observou que tem pessoas que tá tudo bem, tá uma festa maravilhosa, tudo, a comida é boa, as pessoas que estão lá são todas conhecidas, todas amigas, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. De repente ela vai no banheiro e não tem papel. Pronto, ela sai reclamando ali como se a festa não tivesse nada de bom. Então, essa pessoa é o quê? É mais positiva ou negativa? Mais negativa. Não é isso? Então, é você começar a perceber qual é a lente que você está usando. O que você está vendo primeiro quando você chega em um local? Você vê primeiro as coisas boas ou você vê primeiro os defeitos? E aí observar. A partir do momento que você tem essa percepção, você pode trocar a lente. Botar, não, essa lente não está me servindo, não está me caindo bem. Ok? E aí, o que acontece, gente? Vamos entender um pouquinho sobre o nosso mindset, como é que a nossa cabecinha funciona. Eu gosto muito, eu sou coach, neurocoach, e eu gosto de aplicar muito a neurociência nos processos de coaching. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende como é que a nossa cabecinha funciona, como é que as coisas andam aqui dentro, a gente tem um poder maior de resultado. Vocês concordam? Então, vamos lá. Como é que tudo começa? Pelo pensamento. Eu posso controlar o pensamento? Não. Nós temos milhões de pensamentos durante o dia. E não tem como você escolher. Agora eu vou pensar nisso. Não tem, é automático. Os pensamentos vêm. Então, são as provocações que a gente recebe durante o dia. E essas provocações estimulam o nosso pensamento. E essas provocações, elas podem ser
externas, no contexto externo ou no contexto interno. No contexto externo é tudo aquilo que você vê, ouve ou percebe. E no interno são as nossas memórias, as nossas lembranças, que muitas vezes você está aqui, está tudo bem, dispara um gatilho, você lembra de uma coisa triste, pronto, começou a pensar em coisas tristes, vem um sentimento e a ação é disparada pelo sentimento. Então tudo começa no pensamento, mas o nosso pensamento a gente pode usar ele como um filtro. Como assim? Vamos lá, aconteceu alguma coisa aqui no meu contexto externo, né? Eu estava esperando uma determinada reação de uma pessoa e essa reação não aconteceu. Foi totalmente contrária ao que eu esperava. E aí, qual é a interpretação que eu vou dar para esse contexto? Se eu colocar a interpretação de que jamais aquela pessoa poderia ter feito diferente, eu vou ter uma emoção ruim, provavelmente vou destratar essa pessoa e o meu resultado vai ser negativo. Concordam? Agora, se aconteceu isso, a pessoa não reagiu do jeito que eu esperava, e a minha interpretação, o meu pensamento é de que eu não tenho controle sobre essa pessoa, eu não tenho controle sobre as coisas que estão acontecendo. Tá tudo bem, eu começo a entender que tem coisas que não estão no meu controle. Então eu posso usar meu pensamento como filtro, mudar meu pensamento, ter uma reação de compaixão por aquela pessoa. De repente ela não fez o que eu queria ou não agiu da forma que eu achava que era correta, e entender que nós, como seres humanos, não somos perfeitos, né? Então tem uma ação, um sentimento de compaixão, uma ação de solidariedade, e o meu resultado ele pode ser não tão negativo quanto o primeiro, ou positivo se eu achar que está tudo bem, né? É como eu costumo dizer para os meus clientes, hashtag tá tudo bem, sempre vai estar. Porque muitas coisas que acontecem não dependem da nossa vontade, não dependem da nossa expectativa. Aliás, a maioria das coisas. Então, é a gente aprender a ser resiliente e entender que as coisas que acontecem na vida estão aí, às vezes, para nos ensinar. Então, a questão é, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar de positivo nisso? E aí, tocar a história para frente. Só que a nossa mente, ela é biologicamente treinada para ser negativa, para olhar mais para as coisas ruins. Então, para isso serve o automonitoramento, para que a gente esteja ali, prestando atenção, procurando entender o que está acontecendo e poder agir da melhor forma. Não ser reativo, não ser impulsivo, mas sim agir, e agir da forma certa, ou da melhor forma que a gente pode agir naquele momento de desafio. Mas a questão é que nós ocupamos 92% da nossa mente com coisas totalmente desnecessárias. Vocês sabiam disso? Pois é. E aí, em vez da gente estar criando, produzindo, sendo feliz e realizando sonhos, a gente está preocupado com coisas que, às vezes, nunca vão acontecer. E a estatística diz assim, que desses 92% de coisas que a gente pensa que são totalmente desnecessárias, 40% são de coisas que nunca vão acontecer. E é isso que causa a famosa ansiedade. Ficar sofrendo por coisas que não vão acontecer nunca. Ou que talvez não aconteçam nunca. 30% são de coisas do passado. Lembra do contexto interno que vem as lembranças? Né? Então, coisas do passado que eu não tenho mais como alterar, não tenho como mudar. Então, por que eu estou me preocupando com isso? Por que eu não me preocupo em aprender com o que aconteceu no passado? 12% são preocupações sobre saúde. Ah, será que eu vou adoecer? Será? Ninguém sabe. Talvez sim, talvez não. Mas quanto mais você se preocupa, quanto mais você pensar na doença, mais perto ela vai estar de você. E aí é que está a questão. 10% são de preocupações diversas, né? Como aquelas que a gente costuma ter. Será que vai chover? Será que amanhã vai estar mais quente? Então, gente, a gente se preocupa com coisas que não é da nossa alçada, né? Essa questão do tempo, isso é coisa de Deus. Deixa na mão dele que ele sabe muito bem o que fazer. Se amanhã vai fazer sol, se vai chover, se vai estar frio, se vai estar quente. Isso ele resolve.
se preocupar com os outros não é assunto meu. Cada um que se preocupe consigo. Não é assim? Então, a gente já tem coisas demais para se preocupar com a gente, para estar se preocupando com os outros. Então, 8% apenas é que são verdadeiras e legítimas preocupações. Por isso, 92% são coisas desnecessárias e apenas 8% é que a gente se ocupa com coisas que realmente está dentro do nosso controle, que a gente pode mudar, que a gente pode alterar, melhorar ou mudar. E aí é a nossa tarefa. Vamos começar a pensar nisso? Será que eu não estou sendo muito reativa? Será que eu não estou me preocupando com coisas que não é da minha conta? Eu estou ocupando o meu HDzinho interno aqui com coisas que não vai fazer a menor diferença na minha vida, enquanto eu poderia estar produzindo, sendo mais feliz, amando mais as pessoas e me preocupando com coisas úteis, né? Gente, até aqui tá fazendo sentido para vocês? Fala aí pra mim se tá fazendo sentido ou não, ok? Então vamos lá. Como é que a gente pode se blindar nesse momento agora? Para fugir do medo, fugir dessas provocações externas e internas que nos atormentam o tempo inteiro. O que a gente pode fazer? Existe uma técnica bem simples, que é chamada de interrupção de padrão. Por exemplo, vamos lá, estou aqui e me veio um pensamento que, poxa vida, essa pandemia, esse vírus está pegando todo mundo, será que eu vou pegar e tal? E começa a entrar em medo, em pânico, em ficar angustiada. O que eu faço nesse momento? Já que eu não posso escolher os pensamentos que eu vou ter, mas eu posso interromper esse pensamento que está me angustiando. Dá uma paradinha, tomou consciência do pensamento, ele não é bom, ele não lhe faz bem. Você para e respira 3 vezes, profundamente. Contando 4, você inspira. Contando 4, segura 4 e expira contando até 6. Você faz isso durante 3 repetições. Quando você termina essas 3 repetições, o pensamento já passou. E aí você pode escolher um outro pensamento. Nesse momento você pode escolher. Você interrompeu o pensamento que não te dava bons resultados. E aí você escolhe. Ou você vai fazer alguma coisa que você goste. Você vai ouvir uma música. Você vai comer uma comida gostosa, né? Você vai fazer alguma prática que lhe deixa bem. Isso é muito importante, gente. Quantas vezes eu posso usar a interrupção de padrão por dia? Quantas vezes você precisar. Ela é muito benéfica, evita a ansiedade e alivia o estresse e muito, porque ele tira do estado, aquele estado que você estava entrando de medo, ok? Perguntas? Alguma pergunta para fazer? Se não, vamos seguir. O que mais que a gente pode fazer para se blindar do medo? Existem 5 técnicas que são cientificamente comprovadas. A primeira, assista bons filmes. Nesse período agora, principalmente os filmes de humor, filmes que te divirtam, que te tragam bons sentimentos. Logo no começo, mais ou menos há um mês, eu entrei na Netflix para olhar, ver o que as pessoas estavam assistindo, que aparece aqueles top 10, né? E gente, fica apavorada. No momento desse, de tanta aflição, de tanta incerteza, de tanto medo, as pessoas estavam assistindo, acho que era pandemia, filmes de terror, filmes de guerra. Gente, fuja desse tipo de incentivo. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele não distingue realidade de fantasia. Então ele não sabe se aquele filme que você está assistindo, se aquilo está acontecendo de fato ou se aquilo é uma ficção. A tua reação, os hormônios, os neurohormônios que vão ser lançados no teu organismo são os mesmos que tivesse acontecido realmente na sua frente. Então, nesse momento, evita filmes que te deixem tensa, filmes de morte, de guerra, de doença. Evita, foge disso, foge de noticiário. Principalmente, Samila, fuja dos noticiários, minha filha. Fuja, porque os noticiários, por que eles focam tanto na doença, na morte, na dor, na pena? Por quê? Porque isso atrai a atenção da audiência. Quem está assistindo fica preso ali diante da televisão.
E isso mexe emocionalmente com a gente. Eu inclusive, sou uma pessoa que eu choro assistindo um filme triste. Então aquilo ali pra mim é muito ruim. Então eu sou muito emotiva. Então eu fujo disso. Samila, você quer participar? Você quer que eu te coloque aqui? Sim? Me fala que eu te boto aqui. Samila? Fala aí pra mim, se você quiser, você pediu aqui pra participar do vídeo, libero pra você na hora, minha linda. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Então vamos lá. Filmes, assista bons filmes. Filmes que te deixem de alto astral. Escute boas músicas. Isso faz toda a diferença pro nosso cérebro, pro nosso organismo, pros neurohormônios que vão ser lançados. Faça exercícios físicos diários. Yoga. Hoje você liga no YouTube, tem um monte de filmes, um monte de práticas lá gratuitas. Então, entra e faz ao ar livre, faz como você puder, né? Tenha uma boa alimentação. Nesse período agora eu descobri que eu tenho habilidades para cozinhar. E olha, gente, estou maravilhosa na cozinha e estou super feliz. Então, é um momento também da gente descobrir novas habilidades. O que a gente gosta de fazer? O que deixa a gente bem, né? Oi, Dani, tudo bom, meu anjo? Então, vamos lá. Assistir bons filmes, ouvir boas músicas, fazer exercício físico, praticar alguma coisa que te dê prazer, ter uma boa alimentação. Comece a praticar meditação. Se você é uma pessoa muito hiperativa, qual é a minha dica? Começa com as meditações pequenas, de 1 minuto, 5 minutos, 10. Não começa com meditação de 20 minutos, porque vai ser muito ruim para você. Vai ser muito... Eu lembro porque eu sou muito hiperativa. Quando eu comecei a meditar, eu lembro que eu terminava a meditação muito estressada. Igual aquela história desses posts que a gente vê no Instagram. Anda, paz interior, vem logo que eu não tenho o dia todo, né? Então, e aí foi quando eu conversando com uma professora de yoga, aí ela falou, olha, Vânia, uma pessoa hiperativa como você, começar a meditar com 20 minutos, que foi o que eu comecei, ela disse, é loucura. Então, quem não tem ainda a prática da meditação e é muito hiperativo, começa com meditações curtas, 1 minuto, 5 minutos, e você pode começar a meditar só nessa respiração, essa técnica de respiração que eu te dei. E detalhe, respira sempre pelo nariz, inspira e expira pelo nariz, tá? Vai ter um efeito maior no relaxamento. Então, faça yoga, pratique yoga. Olha, detalhe, a meditação é uma coisa magnífica, maravilhosa. Eu sinto os benefícios e indico para todo mundo. Agora, tem um pequeno detalhe. Para meditar, você precisa meditar todos os dias. Tem que ser uma coisa diária. Por que tem que ser todos os dias? Porque você só consegue receber os benefícios da meditação depois de 8 semanas meditando todos os dias. Aí você começa a sentir os benefícios, começa a se sentir mais tranquila, mais equilibrada. É muito bom, muito bom. Experimentem. Começa então com pouco tempo. Ah, sou muito hiperativa, tenho dificuldade. Então, começa com pouco tempo, começa com 1 minuto. Inclusive pode ser só a prática da respiração mesmo. Ivone, vou te mandar um vídeo no teu direct com uma meditação bem fácil, viu? Te mando. Então vamos lá. Meditação, banho de sol. Fundamental, principalmente nesses tempos atuais. Por que é tão importante o banho de sol agora? Porque vai aumentar a tua imunidade. Então, basta 15 a 20 minutos. Preferencialmente sem protetor solar, tá? E depois disso, dá um tempinho ali, deixa o corpo esfriar e depois você toma um banho. Okay? Então, muito, muito importante. E pratique o seu hobby preferido. Se você gosta de ler bons livros, leia. Gosta de fazer algum hobby que você tenha, jogar dominó, jogar baralho, então faça o que você gosta. Isso tudo vai te ajudar a ter equilíbrio nesse momento, a utilizar seu tempo de forma mais útil e agradável, e vai aumentar a tua imunidade e a tua resiliência. Então, repetindo, assistir bons filmes e ouvir boas músicas, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, praticar meditação, tomar banho de sol
E um extra, pratique seu hobby. Faça atividades que te deem prazer. E se você for casada, namore muito, ame muito, que faz muito bem, gente. Se não, se nesse momento você está solteira, bom, as redes sociais estão aí, dá uma pesquisada. Então vamos lá. Gente, o que eu falei aqui para vocês fez sentido? Acrescentou alguma coisa para vocês? Porque eu espero realmente ter contribuído. A intenção dessa live é levar um conteúdo de qualidade e que você possa usar as dicas no seu dia a dia. E são dicas comprovadas cientificamente e que eu vejo nos meus clientes, em amigos que eu falo e que dá muito certo. Então, segue e depois me manda alguma coisa falando, fiz isso e deu certo. Vou querer saber como é que vocês estão, se vocês estão usando as dicas que eu tô dando e se tá dando certo. Tá legal? Me avisem. E aí, tô aqui. O conteúdo que eu tinha para dar para vocês era mais ou menos esse. Obrigada, Camila. Beijo grande. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, fala aí que eu vou responder. Se quiser também depois me mandar no direct, tudo bem, respondo também. E aí a gente fica por aqui e na próxima semana eu vou fazer uma outra live, vou ver um assunto bem interessante para colocar, vou fazer enquete com vocês e a gente vai vendo do que a gente vai falando para que seja muito bom para vocês e que eu possa realmente dar uma contribuição positiva nesse momento que está sendo desafiador para todos nós, não é isso? Então, beijo grande para vocês. Vou deixar gravado assim, fica 24 horas, se eu não me engano, no Instagram, né? Viu? Beijo grande pra vocês e até a próxima, meus amores, meus lindos. Ivana Gomes, que bom te ver, lindona. Como é que você tá, meu anjo? Vou ligar pra ti. Beijo, meus amores.